Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Querido, você tem a oportunidade de entregar dízimos, ofertas nesse momento. Nós sempre damos a oportunidade porque isso faz parte do culto. Tem um gasofilácio aqui, outro lá atrás. Tem as formas através do Pix, QR Code. Tem várias formas de você adorar o Senhor, entregar o dízimo atrás da sua cadeira. Também tem, você que está online também, você pode fazer. Eu creio que você pode fazer através do Pix aí, através do QR Code aí, você pode adorar o Senhor também com os dízimos, com as ofertas. Amém? Eu quero ler Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo número 8. Amém? Que bom que você está aqui. Hoje está um friozinho aqui em Barra de São Francisco. Fez 11 graus de madrugada. Eu estava orando, eu tive que embrulhar os meus pés na coberta, porque o negócio estava feio. E ontem lá na roça, no culto, lá na Nilza, estava feia a coisa lá. Zezé, Onésia estava lá conosco, né? E o negócio estava bonito não, a Cida também. O negócio não estava bonito não, mas graças a Deus fizemos o culto e foi uma bênção para nós. A Fabrícia, quase que não saiu, estava conosco também. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã. Nós vemos aqui algo importante. Diz que as mãos de Moisés eram pesadas. O que eu entendi é aquilo que nós às vezes pegamos um peso e a gente vai andando. Ou a gente pega um peso, né? O pastor João outro dia falou isso. Se eu pegar esta minha jarra de água aqui, ficar segurando ela por aqui, agora tranquilo. Mas daqui a um tempo ela vai arriando o peso, vai ficando mais forte. Então, o peso que Moisés tinha nas mãos era o mesmo, só que com o tempo ele foi pesando. A gente passa pela mesma coisa, irmãos. Existem pesos que nós já estamos carregando há algum tempo, e chega um momento que parece que ele fica mais pesado, mais difícil de carregar. Isso aconteceu com Moisés, e por isso que a gente observa na palavra que ele precisou de ajuda. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: é que nós às vezes vamos enfrentar inimigos. Amaleque, se não me falha a memória, é a primeira vez que ele aparece, o chefe, o líder dos amalequitas. E esses amalequitas, irmãos, eles vão continuar na Bíblia, no Velho Testamento. Eu estava ontem lendo sobre isso e pensando o seguinte: enquanto você não destruir o inimigo que está
se levantando contra você, ele vai, ao longo da sua história, ele vai continuar se levantando contra você. O problema é que nós, às vezes, vamos achando que o inimigo está morto, e ele se levanta. Tem gente que, às vezes, quer vencer um pecado, e ele deixa ele tipo assim, debaixo do balaio, como nós falamos aqui. Mas chega uma hora que o balaio levanta o balaio e ele sai. Amaleque, você vai observar ele lutando contra Davi, lutando contra os reis de Israel. Por quê? Porque não houve uma destruição. Aí o peso vai ficar maior. A gente observa, irmãos, que quando Moisés ele vai para o monte, a Bíblia nos diz que ele não venceu pela força da espada, ele não venceu pela força do seu exército, ele venceu uma coisa que a Bíblia diz, porque ele estava com as suas mãos levantadas. Eu gosto muito desse negócio. Quando eu falo com os irmãos, levante as mãos e proclame e declare. Eu lembro sempre de Moisés. Eu lembro sempre que Moisés, ele estava com as suas mãos levantadas e segurando a vara que estava nas mãos dele. Eu estava observando na palavra que o interessante, irmãos, é que esta vara, quando Moisés ele vai lá para Deus o levanta para ele guerrear contra o rei dos egípcios. A Bíblia nos diz que a vara, Deus pergunta: o que é que você tem em suas mãos? Ele diz: é uma vara. Joga no chão. Ela virou uma cobra. E Moisés ficou espantado. Ele pegou na ponta, segurou a vara. E você vai observar que a Bíblia diz que não era mais a vara de Moisés, era a vara de Deus. Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus, Deus vai nos usar através daquilo que ele entregou nas nossas mãos. Porque Moisés, quando ele chega com a vara, e ele disse assim: eu tenho uma vara, quando eu encostá-la no rio, ele vai virar sangue. Não era a vara de Moisés, era a vara de Deus. E a gente observa, queridos, que Moisés, quando ele vai para lutar, Josué quando vai para lutar, Josué estava guerreando, mas o líder era Moisés. Mas Moisés vai o quê? Moisés vai interceder. Às vezes o nosso papel não é lutar, nosso papel é interceder. Nós às vezes estamos querendo lutar, estamos querendo, não, eu tenho que ir para a batalha. Não, seu papel, Deus está colocando seu papel como intercessor, não é para lutar. Você está entendendo? Diga amém. Então, irmãos, a gente observa que os amalequitas, no versículo número 8, vieram para lutar contra Israel. Eles era uma batalha iniciada por um inimigo que não era um inimigo comum, era diferente. E eu estava observando algo. Para cada inimigo, Deus dá uma estratégia diferente. Às vezes a gente quer lutar a mesma estratégia, a gente quer lutar contra isso, e Deus está te dando uma estratégia diferente para lutar contra cada inimigo que tem sobre a sua vida. E você às vezes está achando que vai sempre interceder, mas tem momentos que Deus vai te dar uma outra estratégia. Não, agora você vai lutar. Tem outra hora que Deus vai falar: você vai ficar quieto. Tem outra hora que Ele vai dizer: aquietai-vos, entenda que eu sou Deus. Tem outra hora que Deus vai falar com você: comece a louvar. Não foi isso que Deus falou? O povo começou a louvar e Deus foi lá e guerreou. Então tem Deus, às vezes, na Bíblia nós observamos, para inimigos diferentes, Deus vai nos dar estratégias diferentes. O que nós temos que entender, irmãos, é que às vezes há fases da nossa vida que exigem que nós entendamos aquilo que Deus está querendo fazer. E o que eu vejo também na Bíblia, no versículo número 9, é que Moisés falou para Josué: escolhe homens para que vá à luta, para que vá pelejar. Não é quem quer, irmãos, é quem é escolhido. Nem todo mundo está pronto para enfrentar demônios. Nem todo mundo está pronto para enfrentar a batalha espiritual. Tem gente que é fraquinha, irmãos. Tem gente, irmãos, eu estava comentando com o Dedé. Eu falo para todo mundo que me pergunta: a nossa igreja é uma igreja pentecostal. Sabe por que tem gente que não vem para cá? Porque tem medo de revelação. Tem gente que me conhece: sua igreja o que é? Minha igreja é pentecostal. As pessoas têm medo de revelação. Pastor, alguém chegou um dia para mim e disse assim: seu pastor revela? A pessoa falou: de vez em quando ele revela.
As pessoas me contam sonhos, Deus me dá a revelação do sonho. Então tem gente que tem medo. Medo por quê? Porque ele está vacilando, está pisando na bola. Então, às vezes nós temos que entender que não é todo mundo que está pronto para aquilo que Deus está querendo fazer. E Deus então, às vezes vai dizer, escolha. Não é quem quer, é quem é escolhido. Deus às vezes escolhe você, não é? Como a Cida estava falando ontem no culto, ela gosta de culto na roça. Tem muita gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ir no culto na roça. Tem o irmão Adão ontem não pôde ir. Ele me mandou uma mensagem, falou com a Cida também, né, Cida? Me mandou uma mensagem: ó, pastor, hoje eu não vou poder ir, porque é difícil o Adão faltar um culto na roça, porque ele gosta. Então, às vezes, irmãos, não é quem quer, quem é escolhido por Deus para fazer uma determinada obra. Tem gente que gosta de trabalhar com libertação, tem gente que gosta de trabalhar com cura, mas isso é porque é escolhido. Eu me sinto bem. Tem gente que gosta de trabalhar ali com crianças, com os kids. Tem gente que gosta de subir no monte. Tem gente que não gosta de ir no monte. Então nós temos que entender o seguinte: uma das coisas, escolha com quem andar, irmãos. Ande com pessoas que estão alinhadas com você. Às vezes eu falo aos irmãos: cuidado, a igreja que você vai, o lugar que você vai, que às vezes não está alinhado com você. Tem irmãos que vão em tudo quanto é igreja. Ah não, tudo bem, para visitar tudo bem. Mas às vezes você sentiu lá um fogo caindo, e você pega, rodopia e caiu no chão. Aí vem um irmão expulsar o demônio. Já aconteceu isso aqui na igreja. O pessoal foi num culto aí que eu não vou falar o nome, todo mundo sabe, não vou falar o nome agora. Aí os meninos sentiram o fogo do Espírito lá, e eles caíram no chão. Aí veio um diácono da igreja expulsar o demônio. Aí depois vieram falar comigo. Eu falei: o que você foi fazer lá? Você está no lugar que você não deveria estar, porque não entende o que você carrega, irmãos. Não entende o que você carrega. Então escolha com quem andar. Escolha com quem andar. Escolha com quem lutar. Não é todo mundo que vai lutar com você. Quando você chega assim: olha, eu quero que você ore por mim. Você sabe exatamente a quem você vai pedir para orar. Você sabe exatamente a quem você vai pedir para guerrear por você. Então escolha também quem vai estar perto de você. Porque se você andar perto de gente que só reclama do louvor, que só reclama do culto, só reclama que disso, daquilo outro, irmãos, daqui a pouco você vai ficar um reclamão também. Daqui a pouco você vai ficar um reclamão. Conviva com gente assim. Você vai começar a olhar, chegar na igreja, só procurar os defeitos. Escolha alguém, irmãos, que chegue e venha para adorar, não se importando com os problemas, não se importando se está cheio, se está vazio, mas se importando que veio aqui para adorar. Escolha com quem você anda. Escolha com quem você anda, tá? Porque não adianta você pegar e ficar andando com gente que, infelizmente, ela não está no mesmo nível que você está. Você fala: vamos orar. Se você orar meia hora, está orando demais. Se você orar 5 minutos, orou pouco. Ele tem sempre um motivo para reclamar. Então escolha com quem andar. Amém, irmãos? Declare, eu quero que você declare o seguinte: olha o que Moisés falou: amanhã eu estarei sobre o monte. O cume do alteiro aqui é o monte. Amanhã eu estarei no monte com a vara de Deus na mão. Não era mais a vara de Moisés, era a vara de Deus na mão. E eu vejo aqui, irmãos, que nós precisamos de, às vezes, entender o que Moisés estava dizendo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu estarei no monte. Eu estarei lá no monte, e eu vou levar nas minhas mãos a vara que Deus me deu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se vou estar vivo amanhã, mas o meu desejo de estar no monte. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, mas o meu desejo é de buscar a presença de Deus. O meu desejo de estar à noite aqui para adorar o Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Então você tem que profetizar, proclamar em nome de Jesus: amanhã eu estarei no lugar mais alto, disse Moisés, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. O convite, irmãos, é pessoal. Moisés não chamou ninguém para ir com ele. Tem coisas que às vezes acontecem na minha vida, eu não chamo ninguém, eu faço. Se Deus toca no coração de um, Deus toca no coração de outro, e a pessoa encosta em mim, e às vezes ela fala,
E às vezes Deus usa gente, irmãos, que você nem imagina. Às vezes Deus usa gente que você nem imagina para falar com você. Aí eu falo assim: obrigado, irmão, obrigado, irmã, isso é a resposta de Deus para mim, porque eu não falei com ninguém. Eu quero falar para você o seguinte: Moisés disse: eu vou subir. Preste atenção, ele não chamou ninguém. Mas eu aprendi uma coisa, que quando você assume o seu chamado, Deus envia quem você precisa. Você assumiu o seu chamado? Eu assumi o meu chamado. Assumiu o meu chamado, Deus vai mandar quem você precisa. Você não se preocupe, Deus vai mandar as pessoas que você precisa para te ajudar naquele momento que você está enfrentando aquela batalha. Agora, queridos, eu quero que você saiba o seguinte: uma das coisas que eu observei aqui na palavra é que ele subiu ao monte, como eu comecei a falar, enquanto Moisés estava lá no campo de batalha, enquanto Josué estava no campo de batalha. Nós temos que entender que às vezes o seu papel não é pregar, o seu papel não é tocar, o seu papel não é aparecer, o seu papel é ficar orando. Eu me lembro de um avivalista, irmãos, que ele disse o seguinte: alguém perguntou por que muitas vidas se convertem quando você está pregando. E ele pegou, tinha um púlpito, e o púlpito era alto, e ele pegou e falou: vem cá. Ele pegou e puxou era uma porta, puxou assim, e a pessoa olhou. Embaixo tinha um monte de irmãos intercedendo. Ele, enquanto pregava no púlpito, os irmãos estavam embaixo intercedendo. Às vezes na igreja, irmão, nós precisamos de gente assim. Gente que saiba o seguinte: enquanto uns vão para o campo, os outros vão estar no monte orando. A igreja precisa de gente assim. Gente que vai para o campo, enquanto os irmãos estão lá evangelizando, enquanto os irmãos estão lá discipulando, enquanto os irmãos estão lá trabalhando lá na obra, lá fora, porque a igreja é os chamados para fora, tem gente intercedendo. Eu não posso ir, mas vou interceder. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas uma coisa você tem que entender: Moisés estava exatamente no lugar onde Deus iria usá-lo, onde Deus queria que ele estivesse. Ele não estava lá no campo: eu preciso de fazer. Não, você perguntou se Deus quer que você faça isso. Outra coisa, irmãos, volta a falar: Moisés não venceu com a espada, Moisés não venceu com a força do seu braço, Moisés venceu, irmãos, com a arma que Deus lhe deu. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Às vezes nós queremos usar armas que Deus não nos deu. Nós estamos querendo usar armas que Deus não nos deu. E eu vejo, às vezes, irmãos, como igreja, tem gente às vezes que quer: eu vou usar o G12, eu vou usar o G5, eu vou usar isso, Irmãos, nós temos que usar as armas que Deus nos deu. Quais são as armas que Deus nos deu para lutar, para guerrear? Eu gostei, aqui nós estamos nas primícias. Eu não sei quem é hoje é a Janaína, amanhã a pastora Fran, pastora Janaína hoje, pastora Fran amanhã. E eu às vezes, quando venho aqui, que eu pude vir só de quinta-feira em diante, começamos terça-feira, eu fico observando. A igreja poderia estar toda aqui, poderia, o povo de Deus poderia estar aqui, mas o que a gente observa é o seguinte, irmãos, que tem muita gente que gosta, gente que não gosta. Mas se eu tivesse aqui, trouxesse aqui nas primícias pastor Luiz Hermínio para pregar, trouxesse aqui qualquer outro pastor aqui para pregar aqui, a igreja estaria cheia. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: a arma que Deus nos deu não é para trazer ninguém. A arma que Deus nos deu é a oração, a intercessão por este mês de julho. Não importa quem estiver aqui, não importa quem vai tocar. Eu vou colocar o Jeová Nissi aqui, vou colocar o Jeová Nissi aqui para fazer num dia. A igreja enche. Nós temos que entender que as armas que Deus nos deu, nós temos que usá-la. E eu vejo, irmãos, que Deus deu a nós armas espirituais. Deus colocou em nossas mãos, e a maior arma que Deus nos deu na Igreja Batista Viva chama-se intercessão. Intercessão. Nós estamos orando e Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer aqui na vida dessa igreja. Eu não me preocupo
com absolutamente nada, porque a arma que Deus nos deu chama-se intercessão. É orar no monte. Segunda-feira, mães que oram. Terça-feira é o monte. Quarta-feira é culto. Quinta-feira é o Aviva. Sexta-feira está aqui o pessoal, a juventude, os adolescentes. Sábado a igreja está às vezes fazendo culto na roça. Isso nós estamos usando e intercedendo e pedindo: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. E nós temos que entender, irmãos, que nós não vamos vencer com a arma que Deus deu para a Assembleia, que Deus deu para a Universal, que Deus deu para a Presbiteriana. Nós vamos usar as armas que Deus nos deu. E a maior arma que Deus deu para a Igreja Batista Viva chama-se intercessão. A oração é a arma que Deus nos deu, e nós não podemos afastar disso. Não é buscarmos a Deus simplesmente porque eu tenho que ter uma visão aberta. A visão aberta que Moisés teve é porque ele estava lá no monte com as suas mãos levantadas, e ele estava vendo o que estava acontecendo lá embaixo, irmão. Quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos ver Deus agindo lá embaixo. Eu não sei se você já foi arrebatado. Eu já fui. É lindo, irmãos, ser arrebatado. Mas por que o pastor foi arrebatado? Não é porque eu sou o melhor, porque eu busco, eu intercedo. E você vê o seu espírito saindo do seu corpo. Doideira, mas parece maluquice, parece doideira. E vai voando, vai para o lugar que Deus quer que você veja. E por que isso acontece, irmãos? Porque Deus quer mostrar as coisas. Quando Ele quer, Deus quer mostrar as coisas. Nós temos que compreender que no monte Moisés viu o efeito da sua fé. Quando ele levantava as suas mãos, Israel vencia. Mas quando ele não aguentava o peso, abaixava, o inimigo vencia. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo, irmãos, que nós precisamos sempre estar com as mãos levantadas. Não é literalmente não, irmão, não é fisicamente não. Nosso trono de intercessão sempre deve estar cheio de óleo, cheio de unção. A gente não pode, simplesmente porque o inimigo vem, a gente abaixa a nossa arma. Eu quero que você compreenda o seguinte, quero que você aprenda o seguinte: a sua oração tem efeito. A sua fé movimenta o céu. O que você sustenta no monte, libera a vitória no vale. Você está orando, você está buscando a Deus, Deus está dando vitória a você lá no vale. Você não pode parar, porque se você abaixar as suas mãos, você parar de interceder, você não vai ver o efeito que aquilo faz na vida da sua família, na vida do seu filho, na sua vida, em nome de Jesus. Então do alto Moisés estava enxergando tudo, estava vendo o efeito da sua intercessão. E o alto, irmãos, não é você subir o monte, não é você ir lá onde eu moro, no Morada Feliz, não é isso não, é você estar no lugar onde Deus te colocou, no lugar de intercessão, buscando a direção dele. Como eu falei, irmãos, o peso não mudou, foi o tempo que aumentou o peso. O peso continua do mesmo jeito. Mas nós vemos, queridos, que a Bíblia diz que as mãos de Moisés estavam pesadas, porque o tempo que ele estava segurando aquilo lhe trouxe cansaço. A vara que ele estava segurando trouxe a ele cansaço. Eu sei que às vezes nós estamos vivendo tempos, e às vezes parece que você está dizendo: pastor, parece que está mais difícil. Você está carregando o mesmo peso. Você está carregando o mesmo peso, mas o tempo que você vai carregando, parece que vai ficando mais pesado. E eu quero também dizer para você o seguinte: não está difícil. Você só está sustentando esse peso há mais tempo. E o que é que eu faço, pastor? Deus conhece a sua estrutura. Deus, Ele vai te sustentar. Você não está aguentando, não entre em desespero. Deus vai te sustentar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus vai te sustentar.
Diga assim para ele: o apoio está chegando. Quando Moisés estava cansado, chegaram dois camaradas, Arão e Hur. Uma pedra, não deve ter sido uma pedra leve, porque Moisés teve que sentar na pedra. Não é pedrinha, não é um paralelepípedo, não, uma pedra, para Moisés se sentar. E foram lá e sustentaram as mãos de Moisés. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: que Deus manda te dizer hoje: o apoio que você está precisando está chegando. Diga assim: o socorro está chegando. Diga assim: eu não estou só. Deus está vendo a sua luta, meu irmão. Deus está vendo a sua luta, minha irmã. Deus não fecha os olhos quando você está enfrentando luta. Ele está no alto monte, está vendo a sua batalha, está vendo a sua luta, está vendo tudo que está acontecendo com você. Ele vai mandar socorro. Eu quero dizer, o apoio de Deus está chegando. Então transforme o peso em altar. Transforme o peso em altar. Porque eu vejo aqui que depois da vitória, Moisés, ele ergueu um altar e o chamou de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Eu tenho uma bandeira aí de Jeová Nissi. Poderia ter trazido a mesma hoje, deve estar guardada. Mas ele levantou um altar depois da vitória. E ele disse: o Senhor é Jeová Nissi. Ele não disse: o Senhor é a minha espada, o Senhor é a minha força. Ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Isso é lindo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Espada é para a batalha de hoje, mas bandeira é para gerações. Amém? Vou voltar a dizer: espada é para a batalha de hoje, mas bandeira é para gerações. Onde você vai, você vê uma bandeira erguida, você sabe que ali tem um povo. Tem a bandeira de MST, tem a bandeira do Brasil, tem a bandeira da igreja. Você vai nos Estados Unidos, irmãos, uma pessoa me disse que ela foi nos Estados Unidos, o Cleomar e a Frânia me dizendo: pastor, como o povo lá, eles são patriotas. Falei: por quê? Bandeira na porta da casa, irmãos. E eu vi isso em Kentucky. Eu andei por lá, irmãos, tem um mastro e eles colocam a bandeira do país deles. E eu creio, queridos, que Deus vai te dar uma vitória que vai marcar a tua casa, que vai marcar os teus filhos, que vai marcar os seus netos. Vai virar um legado, uma bandeira vai tremular sobre a sua história. A bandeira de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Você pode dizer amém? Diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga assim: a vitória virá, porque o Senhor é a minha bandeira, irmãos. Pode passar pelo que for, a luta que for, mas quem vai te dar vitória vai ser o Senhor. Você vai ter gente que vai interceder por você. Você vai ter gente que Deus vai mandar, que vai levantar as suas mãos e dizer: levante as suas mãos, nós vamos interceder, vamos te ajudar. E você vai ver que a Bíblia diz assim, que assim Josué desfez a Amaleque, o seu povo, ao fio da espada. Por quê? Porque dois homens chegaram lá e falaram: senta aqui nessa pedra, Moisés, você está cansado. Tem hora que você está cansado da luta. Você pode até dizer: pastor, eu estou cansado da luta. Mas Deus vai chegar com socorro para você. Alguém com uma pedra para você se sentar. E alguém que vai levantar as suas duas mãos. A pessoa não pode levantar a mão para você. Não é o crente 6 horas não, 6 horas por mim. Você que vai levantar as mãos. Você vive pedindo às pessoas para interceder por você. Mas Deus manda eu dizer para você: não. Eles vão te ajudar. Eles vão levantar a sua mão. Quem vai levantar a mão é você. Não, as pessoas não podem ficar intercedendo por você. Porque quem tem que levantar a mão sobre o seu problema é você. Sobre esta batalha que você está enfrentando é você. E quando você levanta as suas mãos, Deus vai te dar a vitória.
e você vai levantar um altar. Diga assim: eu vou vencer esta batalha. Deus vai te dar a vitória. Diga: Deus vai me dar a vitória. Fala com convicção, irmãos. Deus vai me dar a vitória. E a Bíblia diz então, irmãos, que o que era para parar, impulsionou. Por quê? Porque você não vai vencer com espada, você vai vencer com as mãos levantadas. Você não vai vencer com grito, vai vencer com oração. Você não venceu no campo de batalha, você venceu no monte. Deus está mandando você ir para o monte de oração. Deus está falando: vá para a oração, vá para a intercessão, vá para lá, é lá que eu te quero. E Deus vai guerrear a sua guerra, a sua batalha. Então eu quero mandar uma palavra de Deus para você. Levante as mãos, porque o inimigo está caindo em nome de Jesus, porque a vitória está chegando em nome de Jesus, porque o peso está virando glória para Deus. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Então eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. E com Moisés você vai levantar as suas duas mãos. Você vai declarar com fé. Você vai declarar com fé: eu escolhi subir a montanha. Diga: eu escolhi subir a montanha. Eu estou de pé com a vara de Deus na minha mão. Diga assim: o que era para me parar está me empurrando para cima. Eu quero que você ore nesse momento. Eu quero que você nesse momento adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu quero que você deixe a glória de Deus fluir sobre a sua vida, porque eu tenho a certeza, a vitória é certa. A bandeira será erguida, e o nome dessa bandeira é Jeová Nissi. O Senhor é a sua bandeira. Levante as suas mãos e glorifique ao nome de Deus. Adore ao nome de Deus agora, porque Deus está dizendo para você: você tem que ir para o monte. É lá que eu vou te dar a vitória. É lá que eu vou te dar a vitória. E quando eu te der a vitória, você vai levantar um altar para mim, e você vai dizer: não foi com espada, não foi com a minha força, não foi com a minha estratégia, mas foi Jeová Nissi. Foi Ele quem batalhou, quem guerreou por mim. Comece a adorar o Senhor, comece a glorificar o nome de Deus, comece a exaltar o nome de Deus. Essa batalha que você está enfrentando, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, eu te exalto por esta manhã, Pai. Há uma batalha, há uma luta. O Senhor nos chamou para interceder, para orar. O Senhor nos chamou, Pai, para glorificar o Teu nome no monte, lá no monte de oração. O Senhor nos chamou para dizer, Pai, que nós não temos forças para vencer esta batalha, mas o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória, e nós vamos declarar: não é com espada, não é pela minha força, não é com a minha estratégia, mas quem me deu a vitória foi Jeová Nissi, porque o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. A glória do Senhor está vindo sobre a sua vida. A estratégia do Senhor hoje para você é que você vá para o monte. A estratégia do Senhor hoje para você nesta manhã é que você levante as suas mãos para glorificar o nome de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é a minha bandeira. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te adoro. E eu sei que o Senhor está me dando a estratégia certa para vencer esta batalha que eu estou enfrentando. Esta batalha que eu estou enfrentando não é para eu ir para o campo. Quem vai para o campo são os outros. O Senhor está me dizendo: vá para o monte. Eu vou mandar para você, vou levar ajuda para você. Quando você ficar cansado, você que está cansado, se eu mando dizer para você: eu vou mandar ajuda. Mas não é Ele, não vai interceder por você. Você que vai levantar as mãos e vai interceder. Não é um crente 6 horas por mim, é você que vai interceder. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz lá no monte. Eu quero ouvir a tua voz lá no monte. Senhor, nós te agradecemos. Pode abaixar as mãos, irmãos. Nós te agradecemos, porque aquilo que era para me parar está me impulsionando para cima. Eu levanto os meus olhos
para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sobre a doença que não tem cura, sobre a vida financeira que está difícil de consertar, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, sobre a minha vida espiritual, o Senhor vai me dar a vitória, porque a estratégia do Senhor para mim hoje é que eu vá para o monte. Lá no monte eu vou olhar e vou ver a vitória que o Senhor está me dando. Mas toda a honra e toda a glória a Ti. Toda a honra e toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a noite, às 19 horas. Vão na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.